Olá, tudo bem? Você sabia que a causa da pressão alta ou hipertensão é desconhecida em mais de 90% dos casos? Já imaginou se você pudesse controlar a sua pressão sem precisar tomar medicamentos? Será que é possível se tratar sem ficar à mercê dos efeitos colaterais dos remédios que são de uso contínuo e que você provavelmente será orientado ou orientada a tomar para a vida inteira? Pois é, pessoal, o tema desse vídeo é muito importante porque eu vou te mostrar aqui como acabar com a hipertensão. E é muito relevante, é indispensável que você fique até o final do vídeo para não perder a oportunidade de descobrir como dar adeus à pressão alta sem precisar tomar milhões de remédios para o resto da vida. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores e mais atualizadas informações de saúde. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que tem pressão alta, que é hipertenso e que vai fazer grande proveito em ter essas informações a partir de agora, porque elas podem transformar para melhor a vida das pessoas hipertensas e também a vida das pessoas não hipertensas que queiram se prevenir desse problema. E me conta aí, você tem pressão alta? Que remédio você toma? Enalapril, captopril, losartana? Qual é o medicamento que você toma? Escreve aí nos comentários e também me conta de que parte do mundo você me assiste, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, já vou deixar um aviso aqui que não é para você interromper a medicação sem conversar com o seu médico. Qualquer tomada de decisão sobre mudança de medicamentos deve passar pelo profissional que te acompanha. Então não estou aqui falando para você parar de tomar os seus remédios. Eu estou aqui trazendo novas alternativas para você se conscientizar e conversar com o seu médico sobre elas. Beleza? Então, nós temos no nosso corpo mais de 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos eles levam e trazem o sangue de todas as partes do nosso corpo. Então todos os nossos órgãos são irrigados pelo nosso sistema vascular. E os problemas na pressão arterial, eles não afetam apenas o nosso sistema vascular e apenas o nosso coração. Não, afetam os nossos olhos, o nosso cérebro, os nossos rins, aumentam o risco de infarto, aumentam o risco de derrame em até 3 vezes. E a gente vê que a prevalência, a incidência de hipertensão, da pressão alta, vai aumentando com o passar dos anos. Então, quanto mais velha for a pessoa, quanto mais idade essa pessoa tiver, maior as chances dela ter pressão alta. Então, a gente vê que pessoas acima de 60%, uma a cada 2 pessoas, ou seja, 50% deve ter hipertensão. Então a gente sabe aqui que o nosso público do canal é um público que tem uma idade acima de 45 anos, a maior parte da nossa audiência é acima de 45 anos. Então se você está acima dos 60, né, o seu risco de ter hipertensão é altíssimo. Então é muito importante e preste atenção no que eu vou dizer. E a pressão alta ela pode ser a forma que o corpo encontrou para compensar algum outro problema. Por exemplo, hipóxia, que é a falta de oxigênio, comum na DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, bastante frequente em pessoas que fizeram uso de cigarro por muitos anos. O que acontece na DPOC? A falta de oxigênio faz com que o corpo se esforce mais para bombear mais sangue pelo organismo, aumentando a pressão arterial. Então, a falta de oxigênio no seu corpo faz com que o seu sangue tenha menos oxigênio e aí o seu organismo entende que para suprir as demandas de oxigênio dos tecidos e dos órgãos, ele precisa bombear mais sangue, porque o sangue tem menos oxigênio e isso aí acaba aumentando a pressão arterial. Então, se a causa da pressão alta é a hipóxia, é a falta de oxigênio, e a pessoa toma remédio para baixar a pressão, ela pode até mesmo se sentir mal, porque o corpo dela vai receber menos oxigênio do que precisa, porque o sangue dela não é tão oxigenado como deveria ser.
E aí, por que nós temos pressão alta? Existem vários motivos e eu vou listar alguns aqui para você. Primeiro, baixos níveis de potássio, baixos níveis de magnésio, baixos níveis de vitamina D. Então, esses 3 pontos estão sim relacionados à pressão alta. A gente vê pessoas com baixos níveis de vitamina D terem maior tendência a terem pressão alta, assim como com baixos níveis de magnésio e baixos níveis de potássio. Mas o que acaba ganhando mais atenção na nossa prática, né? Quando você vai ao médico e está com pressão alta, você acha que o médico pergunta como é que está a sua vitamina D? Muitas vezes ele nem pede o exame de vitamina D para ver como ela está. O que acaba ganhando mais atenção no quesito, no que tange a pressão arterial, é o sódio. Então, uma orientação muito comum é reduzir o consumo de sódio. Também já prescrevem os medicamentos. A gente vê, por exemplo, que alguns medicamentos diuréticos, como a hidroclorotiazida, ela diminui, ela depleta, que a gente diz, né? Ela depleta água e depleta sódio, mas aí, consequentemente, ela também depleta potássio. Ou seja, se você faz uso de hidroclorotiazida, é possível e até mesmo provável que os seus níveis de potássio sejam mais baixos. Mas aí a gente acabou de ver que baixos níveis de potássio são causa da hipertensão. Então, esse medicamento acaba ajudando a perpetuar a doença. Pois é, pessoal, isso é muito comum nesses medicamentos de uso crônico, utilizados para tratar as doenças crônicas não transmissíveis, é que eles acabam controlando o sintoma ou o sinal, mas muitas vezes eles também contribuem para que a doença seja perpetuada. A mesma coisa com os prazóis, com os inibidores da bomba de prótons, que acabam deixando o nosso estômago menos ácido, quando na verdade nós deveríamos estar trabalhando para tornar o nosso estômago mais ácido. E a gente vê também que quando a pessoa está com pressão alta, é muito raro a gente ver alguém fazendo reposição de potássio. E além do potássio, a hidroclorotiazida também pode diminuir os níveis de magnésio e aumentar os níveis de homocisteína, contribuindo dessa forma também para que a pressão alta, esse problema, seja perpetuado. Então eu falei aqui da hidroclorotiazida, agora nós vamos falar sobre os bloqueadores do canais de cálcio, também muito utilizados para o tratamento de hipertensão, principalmente em pacientes negros. Pacientes da raça negra acabam recebendo com mais frequência os bloqueadores dos canais de cálcio, porque os estudos mostram que nessa população eles acabam sendo mais eficazes. No entanto, se os bloqueadores do canal de cálcio forem utilizados por 5 anos ou mais, eles acabam aumentando o risco de encolher o cérebro e também pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer. Sem falar que teve resultados muito questionáveis em alguns estudos científicos, que foram pífios, né? Então, alguns estudos científicos mostram que ele diminuiu em apenas 0,1 a pressão. Então, se você tem a pressão 12/8, por exemplo, ele diminuiu a sua pressão para 11,9/8, ou 11,9/7,9. Então, diminuiu em apenas 0,1, o que é muito pouco. Então, nós falamos da hidroclorotiazida, que é da classe dos diuréticos, dos bloqueadores dos canais de cálcio, e agora vamos falar um pouquinho dos IECA, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que o captopril, lisinopril, o enalapril, os prios da vida se encaixam aí nos IECA. Eles aumentam o risco de alergias e também muita gente tem tosse crônica com o uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então a gente falou aqui, passou pelas 3 principais classes de antihipertensivos e eu também quero falar com vocês sobre a importância de uma substância chamada óxido nítrico. Porque o óxido nítrico é uma substância vasodilatadora e, portanto, reduz a pressão arterial. Inclusive, é uma curiosidade da história da medicina, aquele medicamento famoso para disfunção erétil, o Viagra, ele foi descoberto por acidente, porque estavam buscando uma droga, um agente antihipertensivo, e aí viram que um dos efeitos colaterais desse agente antihipertensivo era justamente
levar os homens à ereção, que nada mais é também do que um problema de origem vascular. Então, o Viagra ele é um inibidor da fosfodiesterase 5, que é uma enzima que acaba participando da produção da síntese de óxido nítrico. Então, quando a gente vasodilata, os nossos vasos se abrem, se expandem, e aí abre espaço para o fluxo sanguíneo, permitindo não só a ereção, como também a redução da pressão arterial, porque se a gente tiver um aumento do lúmen dos vasos, a gente diminui a pressão sobre esses vasos. E algumas pessoas acabam não produzindo a enzima que sintetiza, que produz o óxido nítrico, seja por uma variação genética ou por algum outro motivo. E essas pessoas estão sim mais suscetíveis à hipertensão. Ah, mas doutor, como que eu sei se eu tenho essa deficiência na enzima? Então pode fazer o teste genético ou a dosagem de ADMA, dimetilarginina assimétrica, porque os níveis se tiverem níveis baixos dessa dimetilarginina assimétrica, isso indica uma produção insatisfatória de óxido nítrico. E como que a gente pode aumentar a nossa produção de óxido nítrico de uma forma pouco invasiva, pouco prejudicial? Tomando L-arginina, que é um suplemento muito comum. Pessoal, qualquer suplemento, qualquer medicamento deve ser tomado com orientação médica, beleza? E agora vamos falar também de alguns remédios naturais para a pressão. O primeiro deles é o alho, que é um inibidor natural da enzima conversora de angiotensina. Então ele funciona como captopril, como lisinopril, e ele também aumenta os níveis de óxido nítrico, favorecendo a abertura dos vasos, a vasodilatação, e dessa forma reduzindo a pressão arterial. Além do alho, nós temos o aipo, ou salsão, que tem fitonutrientes que diminuem a pressão e também os níveis de adrenalina. E além disso, é ótimo para quem tem problemas no sono. Então, você comer ali 3, 4 talos de aipo antes de deitar vai ajudar a dormir. Além deles, também temos os tocotrienóis, que ajudam muito na saúde do endotélio. O endotélio é a camada que reveste as nossas artérias e que reveste as nossas veias. Ele é tipo uma vitamina E, é uma espécie de vitamina E. Então é bom para angina, que é a dor no peito, seja uma angina estável. O que é a angina estável? Quando a pessoa tem dor no peito, quando está estressada, ao subir uma escada, ao fazer uma atividade física, ou angina instável. O que é a angina instável? Quando a pessoa tem dor no peito, mesmo em repouso, mesmo não estando estressada. E além disso, os tocotrienóis também são ricos em antioxidantes. Pessoal, resuminho aqui da nossa aula, porque a gente falou que baixos níveis de algumas substâncias aumentam o risco de hipertensão. Então vamos lá, a gente precisa ter um bom consumo de magnésio, que pode ser alcançado pela alimentação, comendo bastante salada, bastante verdura, bastante legumes. Aumentar também os níveis de potássio, conseguido da mesma forma, comendo bastante salada, bastante fruta, bastante legume, bastante verdura. Vitamina D, que é através do sol e também pela suplementação. Então, no mínimo por dia, 2.000 UI de vitamina D. Essa é a nossa recomendação diária de ingestão de vitamina D. Além deles, o alho, o salsão, a L-arginina e os tocotrienóis, que, olha, curiosamente estão presentes no urucum, no coloral, que a gente utiliza para dar aquela cor na comida, mas o urucum é um tempero muito saudável para a nossa saúde, né? Se é saudável, é para a nossa saúde, mas você pode utilizar bastante o urucum, o coloral, porque você vai ter muitos benefícios com ele. E principalmente, pessoal, estilo de vida saudável. Isso aí é insubstituível. Não adianta nada estar com os níveis bons de magnésio, comer alho, tomar L-arginina, comer urucum, tomar vitamina D, se você não faz atividade física, se você não dorme bem, se você toma refrigerante pra caramba, se você bebe igual um cachaceiro, se você fuma igual uma chaminé. Então, se você faz isso, por mais que você tome todas as vitaminas do mundo, a sua vida nunca vai ser saudável, você nunca vai ter a saúde que você merece. Então você precisa ter um estilo de vida saudável
como um todo. Ah, mas doutor, eu não sei como ter um estilo de vida saudável, os meus médicos só prescrevem medicamentos. Ah, doutor, eu não tenho dinheiro para contratar um personal trainer, para pagar um nutricionista, para fazer um monte de exame. Você não precisa disso para ter um estilo de vida saudável. Você precisa de uma coisa. Vou te contar. Sabe o que é? Você precisa ler o meu livro e colocar em prática as orientações que eu dou no meu livro. O nome do livro é O Código da Longevidade e lá tem os 100 melhores hábitos para você passar dos 100 anos, se você quiser passar dos 100 anos com saúde, com disposição e com energia. Então nesse livro eu dou o passo a passo completo de como ter o estilo de vida mais saudável possível. Se você seguir 10%, até menos, se você seguir, vamos botar aí, se você seguir 10% das orientações que estão lá, se você seguir uma orientação de cada um dos capítulos, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito. São 8 capítulos, então se você seguir 8 dessas 100 orientações, a sua vida vai se transformar para melhor. E eu posso te garantir, eu garanto tanto que se você não gostar do livro, ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Mas não é caro não, é um investimento que vale muito a pena, que vai retornar imensamente, infinitamente para você e para sua família, apenas R$ 25,90. Você clica aí no primeiro link da descrição, adquira o seu livro, leia o seu livro e coloque em prática o que está lá, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Agora que você já comprou o seu livro, eu peço que você assista o próximo vídeo que está sendo sugerido para você bem aqui. É um vídeo muito especial que eu escolhi especificamente para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo bem? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Fique aqui, fique bem e fique com a gente e até a próxima.